Deus abençoe a todos vocês, né? Que a graça acompanhe o coração de vocês e que possamos ser grandemente abençoados, né? Esse é um tempo de nós fazermos revisões em nosso coração, em nossa mente. Muitas vezes eu vou falar uma coisa que é forte, mas o irmão Brano falou, né? Ele usou uma expressão para dizer que ele viu aqueles homens que eram robustos, na época deles, perder a força. E nós temos que cuidar com isso. Se você está passando por essa jornada da fé, não deixe baixar a fé. Porque aquilo que o irmão Brano falou, que eram homens fortes que estavam lutando, eles desbaixaram a sua fé. Então, isso pode acontecer com qualquer um. Por isso, devemos nos esforçar e pedir a misericórdia de Deus na nossa jornada de fé, porque você não é mais capaz do que um, e eu não sou mais capaz do que o outro, mas pela misericórdia e a graça de Deus podemos estar em pé. É isso que nós devemos entender. E eu gostaria de ler com você João capítulo 5, verso 19, para tirar alguns assuntos em relação à palavra de Deus, né? Eu tenho alguns pedidos, né? Vamos deixar para o final. João, capítulo 5, verso 19. A expressão é de Jesus, mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho também igualmente faz, né? Feche os teus olhos. Eterno Pai Celestial, que possamos ser filhos, Pai, e possamos ver o nosso Deus se manifestando a nós. Como fazer isso? Através das Escrituras. Ele deixou essas palavras para podermos vê-las, compreendê-la e vivê-la, e isso possa estar dentro do nosso coração. Isso, se ele quisesse, ele poderia dar uma coisa melhor, mas essa foi a coisa melhor que ele deu, a própria palavra manifesta de Deus, escrita. Quando o mensageiro diz, ele fala dizendo assim: é Deus em letra. Que possamos ter esse Deus em letra dentro do nosso coração e em nossas vidas. Agora ajuda-nos, Pai, essa noite, e possamos contemplar através da revelação um pouco mais a Tua palavra. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá, meus irmãos. Tá, eu vou reforçar essa situação aqui novamente, para a gente não ter dúvida do que tempo que estamos vivendo. Não como dizendo assim, tá vendo? Não para colocar medo, mas para manter isso fiel em nosso coração. Porque 2021. Eu só quero deixar isso muito claro para a gente, porque a outra vez eu só falei sobre isso aqui, ó. Essa aqui, 1948, é a data que Israel se tornou nação. Esse 80, eu falei que era uma geração, né? Agora, vocês podiam perguntar para mim assim: Arantes, da onde tu tirasse isso? Você poderia fazer isso? E eu acho que é importante você meditar na palavra e perguntar, porque, irmão Arantes, da onde tu tirasse esse 80 aí? É uma geração? É uma geração.
Mas você vai dizer, mas a Bíblia não diz que tem geração de 40, tem geração de 70? Tem, a Bíblia diz isso também. Mas você vai perceber uma coisa, se você está aqui com sua Bíblia, eu vou ler para você. Está em Salmo, procura aí. Salmo 90, que eu também vou ter que achar aqui. Salmo 90. Para a gente não ter dúvida das coisas, tá? Sobre esses assuntos. 90, no verso 10. Eu vou ler a primeira frase do verso 10 para você entender o que é isto. A nossa geração, é como eu expliquei para você, vou considerar o Brasil. O Brasil, há uns 20, 30 anos atrás, as pessoas viviam até os 55, chegavam aos 60, por isso que era dessa maneira. Mas hoje, o brasileiro está vivendo bem mais. Se você for na internet e perguntar qual é o tempo de vida do brasileiro, você vai ver que ele já está chegando ali aos 70 anos, no Brasil, a média brasileira. Claro que tem gente que chega a 80, chega a 90, mas escuta o que a Bíblia vai dizer aqui. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se algum, pela sua robustez, chega a 80 anos. Aqui eu quero parar. Você percebeu? Então, a Bíblia já estava dizendo em Salmo que é 70, mas pela sua robustez chega a 80. Mas nós estamos vivendo numa era tão científica e tão grande que tem pessoas chegando a 90, até 100 ou até mais. Você percebeu? Então, mas o que a Bíblia está apontando é para 80. Daí você pega quando Israel se formou nação e soma 80, dá 2028. Daí você diz assim, irmão Arantes, aonde tem escritura para isso? Daí eu só quero reforçar o que já lemos, que está em Mateus 24, no verso 32. Tudo eu estou colocando escritura para você entender. Tudo eu estou pegando o que está dentro da Bíblia. Eu não estou tirando nada do meu pensamento ou criando alguma ideia. E eu vou dizer para você, é o que o mensageiro fala. Talvez a gente vai ler algumas coisas que o mensageiro fala sobre isso. Escute aqui, ó. Lá no Mateus 24, 32, ele vai dizer assim, ó: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenro, brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Jesus está dando uma referência. Opa, verão. Igualmente, quando virde todas essas coisas, sabeis que Ele está próximo às portas. Quem está próximo à porta? Jesus Cristo. Em verdade vos digo que não passará essa geração, você percebe o que ele está falando? Essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Daí você vai fazer uma pergunta para mim: que coisa, irmão Arantes? Olha só, ele vai dizer: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então ele está reforçando, Jesus Cristo está reforçando esse acontecimento que está acontecendo sobre Israel, que você viu Israel. Mas vamos continuar, 36, mas aquele dia e hora ninguém sabe, dia e hora, percebeu? Nós não sabemos dia e hora, mas estação podemos chegar muito perto. Ele vai dizer assim, ó, dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, unicamente meu Pai. E como foi no dia de Noé, daí ele vai explicar todo o procedimento. Você perceba aqui, eu quero pegar esse pedacinho para a gente ter como consciência também. E como foi no dia de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias do antedilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-lhes em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
e não perceberam até que veio o dia de dilúvio. Levou todos. Assim será também no dia do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 no moinho, um será levado e um deixado o outro. Essa é uma expressão que está muito clara, irmão. O que eu quero falar para você, eu falei lá em Itajaí, mas eu usei o sistema que nós estamos vivendo hoje. Eu não estou com ele no bolso aqui, mas eu acredito que vocês estão aí, alguns estão aí no bolso ou na bolsa. A internet. No mesmo tempo que ela é boa, no mesmo tempo ela nos deixou-nos aprisionados. E eu sei que muitos aqui têm mais idade e até não conhecem muito sobre isso. Mas eu vou dizer para você, a internet nos aprisionou. Quando você se fala de assim, temos que comer e beber, e temos que estamos em casamento, você já pensou sobre isso? Porque quando o mensageiro fala se dá em casamento, ele não está falando de casar, ele está falando que as pessoas estavam casando, assim, eles estavam ali se juntando e de pouquinho eles se ajuntam, eles não têm mais o valor do casamento. É isso que ele está falando. E tem uma parte na Bíblia aqui que também fala assim, não só comiam, bebiam, compravam e vendiam. Como é que tu faz hoje quando chega na internet? Eu chego em casa, não tem nenhuma comida, o que eu faço? Vou pedir uma pizza. Rápido, chega voando, né? Como é que era antigamente? Eu teria que preparar o arroz, eu teria que preparar a carne, eu teria que fazer isso, eu teria que fazer aquilo, né? Mas a gente vivia sem internet. Eu passei a minha vida quase mais do que a metade vivendo sem internet. Eu acho que alguns aí também passaram, mas hoje parece que não dá, né? E tem coisas, irmãos, que eu quero que você aprenda. Você acha que nós não estamos sendo vigiados? Você acha? Aonde você for, se eu pegar o celular de você hoje, eu vou ali, digo que você ficou tantas horas na tua casa, passasse no supermercado em tal lugar, eu só pego ali no celular e o pessoal sabe disso. Sabe tudinho aonde está. Isso porque eu não sou um conhecedor do aparelho. Agora, a gente que sabe, ele decifra tudo. E outra coisa, eles estão te ouvindo. E outra coisa, eles estão te vendo. Tem gente que nem mais coloca a lente ali onde que filma em direção tampa. Tem gente que nem bota o celular mais no quarto, porque eles estão vendo. Não pode, irmão. Quer ver uma coisa? Preste atenção. Chega ali, entra na internet e fala assim, eu queria tal coisa, mas você não está usando a internet, você está pensando nisso aí. De a pouquinho você abre a página, está aquilo que tu queres. De onde que veio isso? Como fez isso? Porque essa é a inteligência artificial. E eu vou dizer outra coisa para você que é tão incrível, depois eu entro no assunto da pregação, tão incrível, que eles sabem o que você gosta, melhor do que você mesmo. Sabia? Eles sabem o que você gosta melhor do que você mesmo. Por isso que somos atraídos para comprar, para vender, para comer, para beber. Daí você vai dizer assim, mas isso faz mal, irmão? Não faz mal, desde que você saiba conduzir isso. Mas eu vou dizer uma coisa, você seja sincero, porque eu também vou ser sincero com vocês. Quanto tempo você usa o celular? Eu estou usando demais. Irmão, se a gente fazer uma escala, tem irmão que não tem, eu sei disso, tem irmão que não tem, que Deus te abençoe, irmão.
Se eu pudesse pegar meu celular e jogar para fora, eu não posso fazer isso. Mas se eu não tivesse com essa responsabilidade da igreja, eu já tinha jogado fora. Mas você diz, mas irmão, tem um serviço. Tem um serviço. Então, é difícil explicar isso, né? É como fosse dizer assim, mas você está indo contra a ciência, irmão? Não, não estou indo contra a ciência, eu estou ensinando. É coisas que parece que nós ficamos aprisionados. Irmãos, tem vezes que eu posso dizer assim, tem vezes que eu fico 4 horas dentro de um celular. 4 horas, eu estou desabafando para você, mas já pensou você ficar 4 horas? Claro, mas você diz, mas cara, estou pensando sobre um assunto da igreja, estou pensando sobre outras coisas, estou pensando sobre vendas. Mas você diz, mas já pensasse? Ou mais? E talvez eu vou lá orar bem pouquinho. Bem pouquinho. Então, tome cuidado com isso, Senhor. Eu sei que é um tempo difícil, mas Satanás conseguiu desviar os nossos princípios. E é aí que a gente tem que ter cuidado. E eu não quero me fazer melhor do que ninguém, porque eu podia pregar aqui, falar isso, dizer assim, vocês. Não, eu estou na mesma situação que vocês e preciso das orações de vocês. É isso que eu quero que você compreenda sobre isso, né? Então, quando se deparamos com essa condição que Jesus está falando, ele está dando uma referência no tempo do arrebatamento. Só que você diz, então o arrebatamento vai ser 2028? Se fosse, vamos considerar que fosse. 2028 vai ter o arrebatamento. O que adiantaria para nós, se você sabe? O que adiantaria para mim, se eu sei? Só aflição. Porque a gente tem que ter alguma coisa que faça nós não ter aflição. É como se chegasse uma pessoa assim, você está com câncer, você vai ter 1 semana, só aflição. Não é? Só aflição. Agora, se ele sabe que tem algum recurso, já não é aflição. Então, esse padrão de arrebatamento não se faz, eu sempre falei, que não se vai se arrebatar naquele momento. Agora eu sei qual o dia, eu sei o que, agora eu vou dobrar meu joelho. Isso não se acontece desse jeito. Porque o arrebatamento, quando o mensageiro fala, ele fala, é uma revelação que produz uma coisa em você, que faz você ter a certeza que está lá, e você vai ser abençoado por isso. Aí está. Então, não me importa se vai ser amanhã, não me importa se vai ser daqui a 2 anos, no ano 2028, não me importa. Eu já tenho tomado isso dentro do meu coração pelo Espírito Santo. E outra coisa, quando o mensageiro vai dizer, ele vai dizer assim, se você não veio de lá, você não vai para lá. Quando é que ele falou? Da eternidade, irmão. Da eternidade. Parece que fica meio difícil, mas está tudo na mensagem produzindo isso. Então, deixa eu ler algumas coisas para você. Ele vai dizer assim, a palavra falada da semente original. Observe, que harmonia. Jesus nunca fez nada até que visse o Pai fazer. O Pai lhe mostra primeiro, que harmonia entre Deus e Cristo. João 19, o que lemos? Assim fará a noiva. Daí o mensageiro fala assim, assim fará a noiva. Daí você assim, mas como eu vou saber o que o Pai está dizendo? Você sabe? Como você vai saber? Está aqui, irmão. Deus não vai fazer mais nenhuma outra coisa. Olha só ele continuando. Ele mostra a ela sua palavra de vida. Ele mostra a ela, e ela recebe. Ela nunca duvida disso. Quem está falando? Da noiva. Nada pode prejudicá-la, nem mesmo a morte. Nada pode prejudicá-la, nem mesmo a morte. Se ela morrer, não vai prejudicar ela. Ela está na eternidade. Pois se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Um homem. Agora eu tenho um grande aleluia. A irmã Bruna fala, eu tenho um grande aleluia. Aqui está o segredo. A palavra está na noiva.
Você captou? Preste bem atenção, porque isso aqui parece que tem vezes que a gente não capta. A palavra está na noiva. É como eu disse assim, ó, Deus está em sua noiva. E como a noiva pode ter Deus? Porque ela confirma com a vida na palavra. É isso que ele está querendo dizer. E a mente de Cristo para saber o que ele quer que seja feito com a palavra. E ela faz em seu nome. Você percebeu? Quando você for orar, você tem que falar o nome, porque o nome de redenção foi dado para você falar, Senhor Jesus Cristo. Você vai orar para uma pessoa, você fala Senhor Jesus Cristo. Agora tem coisas, irmãos, que você pode aplicar o assim diz o Senhor. Parece que o assim diz o Senhor é um medo, né, de se falar, né? Mas escute aqui, ó. A palavra está na noiva e na mente de Cristo para saber que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela faz o seu nome, ela faz em seu nome, ela tem o assim diz o Senhor. Você já pensou nisso? O assim diz o Senhor. Não, irmão, quem tem o assim diz o Senhor foi o irmão Branco. Não. A noiva de Cristo que se tornou palavra, ela tem o assim diz o Senhor. Porque se Deus disse uma coisa, ela vai repetir a mesma coisa e vai dizer assim: assim diz o Senhor. Olha só, na escritura diz assim que vai ter uma noiva sem mancha, sem ruga. Você pode dizer assim, ó, vai ter uma noiva sem mancha, sem ruga, que você vai dizer assim diz o Senhor. Você entendeu? Você entendeu agora? Se Deus diz que Ele é o curador, pelas suas pisaduras foi sarado, você pode dizer, pelas suas pisaduras você foi sarado. Assim diz o Senhor. Você não se preocupa, porque sabe quem está responsável agora? É o Senhor. Por isso, quando você ora, tenha confiança em receber, porque quem é o dono da bênção é Deus. O problema é que a gente fica com medo de falar coisas que está dentro da escritura. E aqui ele vai dizer, então é germinado, então o Espírito Santo rega até crescer e sirva ao seu propósito. Ele faz apenas sua vontade. Amém. Eu serei nisto. Ninguém pode persuadi-la a ser diferente. Eles, daí ele vai dizer, eles que é a noiva, eles têm um assim do Senhor, ou eles ficam quietos. Você começou agora a entender? O mensageiro está dizendo assim, eles vão falar o assim do Senhor quando eles têm certeza da escritura. Quando eles não têm, eles se aquietam. Daí ele vai dizer assim, então eles farão as obras de Deus. Você percebeu o que é a obra de Deus agora? Não sei se você entende isso, irmão. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que ter cuidado. Eu posso orar para qualquer pessoa, eu posso orar para qualquer pessoa, eu posso fazer qualquer coisa. Muitas vezes o irmão Brana perguntou a condição que está acontecendo para poder orar, irmão. Eu não sei se você compreende isso, porque se tem uma coisa que está ali e Deus está segurando naquela pessoa e você vai se meter não sabendo o que vai acontecer, vai gerar problema para você, porque todo o padrão de Deus está deixando aquela pessoa para ela ser abençoada. E quando está nessa condição, você pode orar, você pode ficar no pó, você pode fazer qualquer coisa, não vai funcionar. Daí você vai dizer, mas como isso, irmão? Você lembra de Jó? Deus queria manter um padrão
Veio os amigos dele, sentaram ali, ficaram com ele. Daí começaram o amigo dele a pensar assim: ei, acho que Jó tem pecado. Sabia? Daí começou a entrar, porque não pode. A gente está aqui orando com ele, estamos jejuando com ele, estamos servindo aqui para libertar ele. Libertar ele? Não era libertar. Não tem nada a ver com isso. Deus estava preparando Jó para um nível muito maior. Só que ele estava passando por aquele processo de prova. Por isso, não adianta vir os amigos, não sabem nada, e querer orar por aquilo ali que não vai funcionar. Por que você não deixa na mão de Deus? Você quer? Daí começa a pensar assim. Daí entra a questão, né? Tanto tempo, tantos dias, eles começam a pensar assim: não, a gente já fez oração, já fez jejum, já fez isso, já ficamos aqui no pó, na cinza, e não acontece nada. Com certeza Jó tem pecado escondido. Já julgaram Jó, já condenaram Jó, e já, você percebeu? Não é desse jeito. Por isso que quando você lê o final do livro de Jó, você percebe Jó perdoando seus amigos, orando por ele, e Deus abençoando a vida dele. E Deus depois cobrou dos seus amigos. Cobrou. E repreendeu os amigos. Então, é isso que eu também quero que você capte. Daí você diz: mas irmão, como é que eu vou saber? Ore com sabedoria. Espere Deus trabalhar em seu coração. Porque a oração, ela está fundada em condição de amor. Sempre é fé, mas a oração está fundada em amor, porque se ela não produzir amor, não vai gerar a bênção. Vamos à frente, olha só o que ele vai dizer: veja aí que podemos entrar em nosso descanso. Morrer para si mesmo é apenas algo que fazemos para que possamos ser mais semelhante a Cristo, querendo dizer que esse é um desejo nobre, mas morrer para si mesmo também traz descanso. Você entende? Quando você morre para si, você traz descanso na palavra de Deus. Ele vai dizer: porque quando você pode chegar ao ponto de que não está disposto a fazer nada, a menos que tenha o assim diz o Senhor, a respeito de que fazer tudo o que você pode fazer, isso te descansa. Esse é outro problema difícil de entender, né? A gente fala descansar. Daí você diz assim: então eu estou descansado. Você está descansado nas palavras de Deus. Não é descansado numa rede. Não é descansado aqui, ó, como eu estou aqui, ó, vou agora descansar, vou sentar um pouquinho e vou descansar. Não é isso, você está descansado na palavra de Deus. A confiança tua está em Deus. Por isso você descansou. Porque, sabe por que ele fala isso? Porque Deus também descansou das suas obras. Não das suas obras espirituais, mas das suas obras da construção do mundo. Quando ele terminou o homem, quando terminou tudo, ele descansou. Mas na questão espiritual, depois do pecado, Deus começou a produzir e trabalhar para nos salvar. Você entendeu isso? Agora olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui mais para ir um pouquinho para frente. Vou ler isso aqui, irmão. Isso aqui é importante, que eu quero ler depois lá em João. Ó. Nos últimos dias virão escarnecedores. Você sabe o que é escarnecedores? Aqueles que zombam. Escarnecedor. Observe que a palavra escarnecedor se refere a um povo que fica zombando, menosprezando. Aprenda duas coisas, irmão. Quando você está falando, zombando de alguém, você não está zombando de alguém. Se aquele homem está com Deus, ele está zombando de Deus. Isso é a pior coisa que a pessoa vai fazer. Como fica falando mal, vai zombando. Daí ele vai dizer: as coisas que Deus faz durante esta época do arrebatamento, agora, as palavras gregas foi traduzida ali, escarnecedor, que significa também zombar, mas também significa falsos mestres. Portanto, essas são pessoas que, por causa dos falsos ensinos, zombam e ridicularizam o que o Senhor está realmente fazendo. Você percebeu o que ele está querendo explicar?
por causa do falso ensino, as pessoas creem naquele ensino e começam a zombar do que Deus está fazendo. Aí que está o problema. Como faz o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, será que o Espírito Santo vai contra a sua palavra? Nunca você vai ver uma pessoa de uma maneira que tem o Espírito Santo e contra a palavra. Tudo que ela vai fazer na sua vida, ela vai confiar no que está escrito. Não no que alguém diz, mas sim no que está escrito. E eu vou usar 2 Coríntios, 2 Pedro, capítulo 1, para dar essa informação para você. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, que vai dizer assim, vós também, pondo nisto, mesmo toda a diligência. Quando ele fala diligência, ele fala toda a pressa. Que você faça isso rápido, que você corra atrás disso. Quando a Bíblia está falando disso, acrescentai, daí ele vai dizer, acrescentai a vossa fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, e amor fraternal, o amor. Agora preste bem atenção, você sabe que isso aí são a estatura do varão perfeito. Você sabe disso, né? Você está muito tempo na mensagem para saber que isso é a estatura. Começa pela fé, vai até o amor fraternal e depois o coramento do amor. Agora, olha onde que está o ponto. Ele vai dizer assim, verso 8: porque se vós houver abundância dessas coisas, não vos deixará ocioso e nem estéril no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo? Ele está dizendo assim, se você tem fé, se você está subindo esse degrau, você nunca ficará estéril e você saberá quem é o Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, se você não sabe o que é isso aqui ainda, você não conhece quem é a pessoa de Jesus Cristo. Porque quando o irmão Brana faz isso aqui, ele chama isso aqui, a estatura de um varão perfeito, que é Cristo. Olha aqui, eu vou querer ler mais um pedacinho aqui. Ele vai dizer, porque assim vos será amplamente conhecido a entrada do reino eterno de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Novamente, irmão, além de você não ficar ocioso, além de você começar a crescer e saber quem é Jesus Cristo, ele está dizendo assim, se você fizer isto, você vai entrar pelo reino de Deus. E ele vai colocar isso de outra maneira agora. Por isso não deixareis de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as sabeis, e estejais confirmado na presença verdadeira. Você começou a entender o que precisamos? Daí você diz, fé, virtude, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e amor. Você percebeu isso? E isso não deixa o quê? Você estéril. Vamos para frente um pouquinho. Olha aqui. Ele vai dizer assim na mensagem: desespero, irmão. Os sinais da sua vinda devem lançar cada membro de Cristo em desespero. Agora, sobre nossas almas, sobre o nosso bem-estar para a vida futura. Bem, o que vamos chegar a ser ganharmos o mundo inteiro? Essa é a pergunta que o irmão Brana vai dizer assim: o que você vai fazer se ganhasse o mundo inteiro? O que você vai fazer? Eu acho que aqui não tem nenhum de nós aqui que tem esse interesse, né? Mas, se você fosse ganhar o mundo inteiro, é isso que ele fala. Para que estamos vivendo? Ele vai fazer a primeira pergunta, irmão. Para que você está vivendo? Para que você trabalha? O que você está comendo? Por que você está lutando para viver? É isso? O que você está vivendo para morrer?
e você não está apto para viver até que esteja apto para morrer. É verdade. Daí o irmão Branham vai dizer, é verdade. Vemos tantos milagres e cura que isso devia nos deixar desesperado. Daí ele começa, irmão, mostrar um ponto para a gente entender. Por que ele atingiu a nós, a nossa vida? Por que você está aqui? Por que você está vivendo desse jeito? Para que você está trabalhando? Para que isso? Você já fez essas perguntas para você? Você já pensou o que você pensou? Aí você diz, não, porque eu preciso trabalhar, porque senão... Não, até entendo isso. Mas leva isso a um nível maior, irmão. O que é que você está fazendo aqui? Se a Escritura, olha só, irmão, a Escritura, ela é muito clara. Nós estávamos na eternidade, estávamos jubilando. Você já pensou? A gente não estava aqui, a gente estava na eternidade. Isso parece loucura para uma mente humana, né? Olha aqui, vamos um pouquinho mais para frente. Ele vai dizer assim, vamos ler a partir do verso 12. Esperamos apresentar para a vinda do dia de Deus, em que, olha só, irmão, os céus ardendo desfarão os elementos, isto é, a terra e os oceanos, tudo na terra se derreterá com um calor ardente. Mas observe a promessa para nós. No entanto, nós, de acordo com a sua promessa, não olhamos para isso como o fim do mundo, o fim de todas as coisas. Não, Senhor, nós olhamos para o que Ele prometeu para aqueles que o amam. Isso, irmão, está em 2 Pedro, no capítulo 13, no verso 10. Por que eu estou lendo a Escritura, irmão? Para você saber o que vai acontecer. E outra coisa, o mar não existe mais. É outra loucura? Está em Apocalipse, depois eu vou ler para você. O mar não existe mais. Escute bem aqui. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Escutou aqui? Por isso que você lembra a 7ª visão do irmão Branham? Ele diz que vê os Estados Unidos todo em ruína, tudo destruído. Agora você percebeu que a Bíblia está falando aqui, ó, que os elementos fundirão. Ele quer dizer assim, ó, a pedra derreterá, o ferro derreterá e eles vão se unir. Que elemento pode fazer isso? Uma bomba atômica, uma bomba de nêutron, uma bomba atômica. Outro elemento na Terra não vai fazer isso. Daí você vai dizer, mas como, irmão? Então eu vou explicar para você. Justificação. O que aconteceu com a Terra? Ela foi batizada, né? Houve um dilúvio e ela foi batizada. A mesma coisa que um cristão. Nós vamos se justificar, nós se batizamos na água. A terra foi batizada pelo Noé. Se lembram? Do dilúvio. E agora? Santificação. Sabe onde que foi, né? Calvário, né? O sangue de Deus através de um cordeiro derramou-se para a santificação nossa. E agora? Batismo de fogo. É o mesmo princípio. Se o Filho de Deus recebe o Espírito Santo e é um batismo, a terra vai receber um batismo de fogo. Por isso que Apocalipse fala, o mar não existirá mais. E olha, escute aqui, vamos ler mais esse pedacinho. Quero pegar aqui para você. Estamos no 10, né? Ele vai dizer assim, ó: havendo, pois, de parecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser santo, tratado e piedade. Se isso tudo vai acontecer, Pedro está falando assim, ó, se isso vai ser derretido, se isso vai acontecer, isso, que tipo de pessoa você tem que ser? É isso que a Escritura está dizendo. Ele vai dizer que você tem que ser santo, um bom trato e ter piedade. Que eu acho que hoje, irmão,
Tem muito crente aí que não tem piedade, não sabe o que está falando, está amaldiçoando coisa que não deve fazer e está com um problema. Olhe bem, escute bem: aguardando e apressando-se para a vinda do Filho de o fim, a vinda do dia de Deus, em que o céu, olha só de novo, o céu em fogo se desfarão e os elementos ardentes fundirão. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu, nova terra, em que habitarão a justiça. Você viu que ele primeiro falou que vai ser uma destruição, depois ele diz assim: vamos receber novo céu, nova terra, aonde habita a justiça. Agora preste bem atenção, irmão: a terra não vai se acabar. Como todo mundo diz assim: não, a terra vai explodir, bum, e agora Deus vai fazer outra torre. Não é isso. A terra vai ser purificada, queimada. É diferente. Para depois ele dizer novo céu, porque dentro dessa terra só havia pecado e Deus tinha que queimar isso. Olha aqui, vamos ver se ele vai dizer assim, verso 14: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensível, em paz. Você vê o que Pedro está falando? Daí você liga isso aqui, irmão, com Apocalipse. Você quer acompanhar? Apocalipse capítulo 21, no verso 1 ao 5. Escute bem de novo o que estou falando aqui. E vi um novo céu, olha só. E vi um novo céu. Quem viu? João. E vi um novo céu, uma nova terra. Porque aquela, olha só o que ele vai dizer: porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Por quê? Foi queimado, foi destruído. E o que ele vai dizer aqui, olha só. E o mar já não existe. Você acha que você vai ver mar, é? Os pescadores aí do mar vai ficar pouco, hein? Só vão pescar no rio. No mar não vão pescar. E o mar já não existe. E eu, João, olha só o que ele vai dizer: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu. Você percebeu? A nova Jerusalém é uma pirâmide, como isso aqui, só que é gigantesco. Ela vem e ela desce do céu, só que ela não toca na terra, ela fica em um nível assim, próximo da terra. Não sei qual a distância, pode ser 1 metro, meio metro, mas ela não toca na terra, porque vai ter um período que o povo que sofreu toda essa destruição vai sobrar, mas eles vão ter que vir para pegar a folha da árvore da vida para curar as doenças que aconteceu nessa terra. Olha aqui, eu quero pegar mais esse pedacinho para você entender. Deixa eu pegar aqui, 21. Ele vai dizer assim, e João viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi, olha só, escute bem, e ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com ele habita, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará os seus olhos, toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem mais pranto, nem mais clamor, nem mais dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você percebeu aqui? Irmão,
Por isso que o irmão Brana vai dizer assim, ó, lá não existe amor, tudo é amor. Como fosse assim, aqui é amor. Não. Tudo é amor. Lá não existe tristeza, lá é tudo felicidade. Sabe por quê, irmão? Quero ver se eu pego isso aqui para você entender. Por isso que ele diz assim, ó, não deixe nada dentro do teu coração. Sabe por quê? Vamos ver se eu tivesse não é nem uma amargura. Eu estou assim meio triste com o irmão. Vamos botar uma tristeza. E tristeza porque ele fez alguma coisa errada para mim. Estou tristezinho, uma coisinha mínima, uma coisinha que nem me arranha. Mas só que, se você fosse para a eternidade, era desse tamanhozinho assim, que você nem está vendo aqui. Mas, como é uma eternidade, começa pequenininho. Da pouquinho está assim. Da pouquinho está assim. Da pouquinho está assim. Da pouquinho virou uma amargura. Da pouquinho você não aguenta mais. Da pouquinho você não suporta mais. Porque você está numa eternidade e aquilo vai crescendo de uma maneira que toma você. E de você prefere morrer do que ficar na eternidade. Por isso tem que ser tudo, ou é amor total, ou é felicidade total, ou é paz total para você estar na eternidade. Qualquer grama de qualquer coisa que é mal, vai na eternidade e vai crescendo. O que aconteceu com Lucifer? Começou pequeno, foi aumentando. Por isso que o irmão Branda diz assim, ó, ele pega lá aquela balança, né, e diz assim, ó, se tiver qualquer coisa que pese aqui, você entendeu? Você não pode entrar lá, porque vai aumentar, vai subir. Por isso, deve você dizer, mas irmão Arantes, nós todos somos pecadores, nós todos pensamos mal, nós todos acontecemos assim. Eu sei disso, e eu não tenho essa dúvida para você, eu não vou enganar você, mas você pensou de uma coisa? O sangue de Cristo, quando você confia no sangue de Cristo, e você reconhece aquele sacrifício, é aquilo que te protege, e te limpa, é como fosse um cloro que vai chegar assim, ó, meu pai, ele ficou por mim, eu fico por ele, você entendeu? Olha só, meu pai, ele ficou lá no mundo por mim, eu fico por ele, é um cloro, que limpa tudo, daí sim você pode entrar na presença de Deus, aquilo vai ser zerado. Por isso que muitas vezes eu falo assim, quando você se encontrar com ele, nossos lá, aqueles que lá, você diz assim, mas aqui eles não são tão perfeitos. Lá, se ele estiver, ele é perfeito. Lá, ele é perfeito. Lá, ele não é o teu filho. Lá, ele é o teu irmão. É diferente, irmão. Essas são coisas que a gente ainda não colocou na mente. Meu filho, minha filha. Não, lá ela não é tua filha. Lá ela é a tua irmã. O problema é que a gente ainda está acostumado com a ideia do nosso nível de conhecimento, na nossa estrutura humana. Pai, mãe, filho. Não. Vou explicar isso para você e ver se Jesus não está falando isso. Jesus chega ali, chega lá, teu pai e a tua mãe estão te procurando. Não. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui. Ele falou que era a mãe dele lá? Não, ele falou assim, minha mãe, meu pai, é esses que estão me ouvindo aqui. E isso, irmão, na nossa estrutura humana, parece que pesa, né? Parece que pesa. Para Maria estar para a eternidade, ela teve que recebeu o Espírito Santo, e era a mãe dele, como for falar, né? Mas você percebeu? Ela teve que ir em Atos 2,38, ela teve que o Espírito Santo entrar nela para ir para a eternidade. E Jesus já estava dizendo assim, por isso que muitas vezes você expressou, Jesus falou assim, mulher, o que eu tenho contigo? Na festa de casamento ele foi a primeira coisa, mulher, tu sabes para que eu venho?
porque ela já tinha recebido uma profecia, ela sabia por que Jesus estava vindo. E ela falou assim: mulher, vou transformar água em vinho. O que eu tenho contigo? Ele aponta de novo para relembrar que ele ia para o sacrifício, mas ele fez a vontade daquele momento. Ali começa o primeiro realmente manifestação de Jesus Cristo, foi transformar água em vinho para um casamento. Até hoje outros brigam em relação a isso, né? Mas foi água, vinho. Daí você diz: irmão, tem igreja aí que diz que não é vinho, era um suco de uva. Então manda eles ler Paulo. Por que suco de uva embriaga as pessoas? Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele está falando da Santa Ceia, os irmãos estavam embriagados. Só para ter essa informação para você. Deixa eu ver se eu finalizo aquilo. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço a nova todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Você entendeu? Então, quando você se depara com isso, irmão, daí você vai ver depois no capítulo de Apocalipse 22 que a própria esposa disse, né? Eu acho interessante essa parte, irmão, porque ela começa, Jesus começa a falar e a esposa diz: eis que o Espírito, e a esposa diz: vem. Você percebeu aqui? Vem. Quem ouve, eu diga: vem. E isso, irmão, está em Apocalipse capítulo 22, no final do livro. Deixa eu. Vem, Senhor Jesus, né? Ok. Você entenderam isso aqui? Vocês entenderam todas as datas e o que está escrito? Amém, né? E não é para ficar preocupado com isso aqui, ó. Você tem que estar preocupado com uma coisa: receber o Espírito Santo. É só isso. Receba o Espírito Santo. É isso que é importante. Data, dia, momento, como aquilo ali, é só para ter uma informação, mas não que isso vai fazer você: meu Deus, e agora? Não é isso que eu estou querendo que você entenda. Eu quero que você seja uma nova criatura, nasça de novo, e que o Espírito Santo controle você. E outra coisa, eu quero dizer para você que se você faz parte do corpo de Cristo, você realmente então tem uma coisa. Você deve entender: você é herdeiro, e herdeiro faz parte do corpo de Cristo, irmão. Tem vezes que a gente pensa assim: irmão, vai toda a minha família? Isso eu não sei, e eu não vou dizer que você. Pode acontecer. Olha só, irmão, vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo porque isso é bom. Isso aí está na Escritura. Irmão Bruno ensinou que um filho de Deus tem que estar justificado, que é Deus que justifica, santificado, que é Deus que santifica. Isso são obras, olha só, essas duas coisas são obra do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo dentro ainda da pessoa. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo, sim, daí é o Espírito Santo dentro de você. Você captou isso? Isso é bom para você saber. Obra do Espírito, justificação. Obra do Espírito, santificação. Agora, o Espírito Santo dentro da pessoa é o Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. E isso sim, daí está dentro daquela pessoa. Como você sabe? Só tem uma maneira: você não nega a palavra. Se a palavra diz isso aqui, você diz: é isso aqui. Você não nega. Você não pode mudar nenhuma, porque irmão Bruno diz assim: como pode o Espírito Santo estar dentro de uma pessoa falar outra coisa que a palavra não diz? Então tem alguma coisa errada.
Você entendeu? É isso que faz. Não é aperto de mão, não é gritar, não é falar em língua, não é interpretar a língua, nada disso. O irmão Brandão vai dizer só uma coisa que prova que aquela pessoa tem o Espírito Santo, quando ela mantém-se fiel àquilo que está escrito. Tá. Agora o que acontece, irmão? Aqui está. Mas existe outra coisa que foi dada em nossa era, irmão, que o irmão Brandão pregou, mostrou, que é a adoção. A adoção te dá o direito para o arrebatamento. E aí que está o problema nosso. Ou será que nós queremos ser adotados como filho herdeiro, como Jesus Cristo foi adotado? É esse o ponto que nós estamos lutando hoje. Olha aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar isso mais claro para você. Como salvação comum, irmão, eu posso ser salvo, mas eu não tenho direito de herança. Como salvação comum, você pode ser salvo, mas você não tem direito de herança. Aí você vai dizer para mim assim: irmão Arantes, se eu estiver salvo, eu já estou feliz. Sabe que eu me vejo com isso aí? Eu também já aconteceu isso no colégio. Eu disse, se eu passar de ano na segunda etapa, eu estou feliz. Você lembra o que acontece? Você lembra que tinha isso no colégio? Rodei em 2 provas, em duas matérias, né? Daí dizia assim: mas se eu conseguir, vou fazer a recuperação e conseguir, já estou feliz. Mas não é para ser assim, irmão, porque Paulo vai explicar. Você tem que estar alegre para você estar na primeira ressurreição, não na segunda, porque na segunda você vai para um julgamento. Na primeira você se torna a palavra e você não é julgado. Já pensou? Olha só, você andou a vida toda agora, você sentou nesses bancos, ouviu a palavra de Deus, foi na jornada da fé, veio até aqui, você vai desistir e vou querer pegar a segunda? Não faça isso, irmão. Não faça isso. Tome isso com convicção. Se não houve um tempo, e eu vou explicar para você, tão importante é esse. Já vou dizer para você por quê. Quanto você mais se aproxima da cruz, menos você vê. Sabia disso que está acontecendo? É assim, é igual um caminho. Olha só, não é isso que está acontecendo aqui, ó. Quanto mais você se aproxima do amor de Deus, a pirâmide não diminui. As pessoas estão subindo. Aqui na base você conhece muitos, mas vai subindo. Ela ficou reduzida. Essa pirâmide aqui é muito larga, assim, né? Mas se fosse um padrão, você ia ver que estaria muito pouquinha gente aqui já. Quanto você vai se aproximando da cruz, você vai percebendo que vai tendo mais poucas pessoas. Quanto mais você se aproxima de Cristo, você vai perceber que tem menos pessoas ainda. Quando você se aproxima mais ainda, você vai perceber que tem muito pouco. Para você não perceber isso, é quando você não está ligando para a cruz, para o Calvário. Daí você vê, não está tudo bom, a igreja está aí. Pense nisso, irmão. É outro ponto que eu quero que você, quanto você mais se aproxima, mais você acontece isso. E eu quero que vocês todos estejam naquele grande dia, né? E hoje é o dia 8, né? Dia 8 de março de 2026. O mundo fala que é o dia da mulher. O mundo fala que em 1910 começou esse movimento. E em 1910 eles fazem o primeiro em relação a esse movimento da mulher. A ONU aceita e começa a produzir isso em 1975. Já sabia que também tem o dia do homem, tá? Só que o homem ficou bem atrasado. Eles colocaram lá para
1999, quase 2000, que começaram a dar o dia do homem. A da mulher já era mais tempo, para te ver como vocês são abençoadas. Então, o dos homens é dia 19 de novembro, né? Eu fui pegar porque eu fiquei assim, poxa, tem o dia da mulher, tem que ter o dia do homem também, né? Então, o dia da mulher, o dia de uma mulher que ama a Deus, é merecido, são todos os dias. São todos os dias. Você como esposo, como que você está próximo, você deve dar valor a isso. São todos os dias. Não tem coisa mais importante quando você tem uma boa esposa. Isso não tem preço. Como também ao contrário, né? Como tem um bom esposo, né? Então é nesse sentido.